Porque a sua voz, na medida que você for fazer 1, 2, 3, 10, 100 conteúdos diferentes, você vai perceber que a sua audiência vai crescer. E na medida que a sua audiência vai crescer, crescendo a sua audiência, cresce a sua autoridade. Então, a gente começou, no momento que a gente palestra, a gente passa então a ser percebido como autoridade com esse emblema, não só pela quantidade de pessoas, mas pelo fato de estar ocupando aquele púlpito da palestra, aquela condição de palestrante. E aí já existia, né, o Facebook, mas o Facebook começa a ganhar força no Brasil e passou a ganhar ainda mais força quando o Facebook compra o Instagram. E quando o Facebook compra o Instagram, a coisa começa a crescer ainda mais. Porque a gente passa então a ter duas redes. E a gente descobre que também era legal se a gente colocasse vídeos no YouTube. E com isso a gente percebe que uma palestra nossa chegava a 200 pessoas, quando muito. Mas quando eu postava nas minhas redes sociais, eu conseguia ter muito mais gente assistindo cada um daqueles vídeos. E veja, uma coisa que é importante você perceber: quando você começa, ninguém começa do topo do edifício. Todo edifício nasce do chão? Não. Todo arranha-céu nasce abaixo do solo, nasce com a fundação. Então o começo dessa estrada, a gente fazia vídeo que não era assistido por ninguém, que eu ligava para minha mãe e falava assim: mãe, dá uma curtida lá, curte. Era assim. Então o seu começo vai ser assim. A questão é, você está disposto a atravessar isso? Eu não sei se vocês repararam lá no começo, eu tenho, nesse momento aqui, 67 mil seguidores. E por que eu não tô nem aí para a quantidade de seguidores? Porque seguidor não significa o tamanho da minha audiência. Às vezes você fala assim: eu tenho 50 seguidores, eu tenho 100 seguidores, tá? E é muito pouco. Não, vamos olhar o tamanho da sua audiência. Se você já faz conteúdo, a maioria das pessoas que já fazem conteúdo, ao clicar em sites, vão ver o seguinte dado aqui, ó: contas alcançadas. Apesar de eu ter 67 mil seguidores, olha só a quantidade de contas alcançadas só nos últimos 7 dias. A minha audiência, a minha voz foi ouvida por 648 mil pessoas. Eu tenho só 67 mil seguidores. E o meu conteúdo foi assistido por 648 mil pessoas. Repare que apesar de ser 648 mil, eu tive uma queda, olha aqui, ó, de 57%, porque na semana anterior foi muito maior que isso. Então, note que a sua audiência não é a quantidade de seguidores que você tem. Algumas pessoas falam assim: eu tenho poucos seguidores, e elas param, elas brecam. Não breque, porque a sua voz, na medida que você for fazer 1, 2, 3, 10, 100 conteúdos diferentes, você vai perceber que a sua audiência vai crescer. E na medida que a sua audiência vai crescer, crescendo a sua audiência, cresce a sua autoridade. E foi por causa desta consciência de que a gente, a partir desta autoridade, a gente pode desenvolver uma série de outros elementos que nesse ano de 2022, e aí quando eu vou falar porque saiu a minha foto e o meu nome, mas eu não reputo isso a mim, eu reputo isso a todos os membros do time Roll do Brasil. Então eu vou falar nós fomos eleitos como a personalidade do ano, não em advocacia, olha que louco, mas em estratégias digitais para a advocacia. Entre as 100 maiores personalidades do ano, segundo a revista Isto É, nós fomos eleitos como a estrategista digital para a advocacia. Foi impressionante. Por quê? Porque a gente conseguiu construir. E veja,
Eu nem falo isso para todo o serviço de advogado. Eu falo isso exclusivamente para o trabalho com holding familiar. Então tem muita gente hoje replicando o que a gente faz em outros serviços de advocacia? Tem, mas a gente faz isso direcionado para o trabalho com holding familiar. Então foi a partir dessa construção que a gente falou assim, pô, beleza, agora que estratégias a gente pode acoplar? E aí a gente passou a estudar e a revisitar a nossa forma de fazer aquela então palestra que eu fazia, despreparado, agora com novas técnicas, me preparando e estudando formas de vender melhor. E a primeira coisa que eu precisei aprender foi o rompimento com o preconceito. Esse sujeito chamado Steve Jobs, quando o sujeito decidiu fazer isso aqui, o objetivo dele era vender. Era vender. Então, quando você olha para um negócio desse, você começa a perceber que o processo de venda não tem nada de feio, não tem nada de ruim. Agora, com esse momento da pandemia, a coisa ficou mais evidente ainda. Por que ficou mais evidente ainda? Por quê? Porque quem desenvolveu a vacina não foi o laboratório da universidade A, B ou C, foi a Pfizer. Foram outras empresas farmacêuticas, cujo objetivo era vender. Então, o processo de venda moderno deixou de ser aquela venda que tenta engrupir as pessoas, tenta o rolando lero, para ser um processo que causa o benefício do ser humano, que traz benefícios para a sociedade. Então veja, o primeiro passo seu é romper esse preconceito, porque se você tiver preconceito, você não vai conseguir gerar conteúdo, não vai conseguir gerar informação, não vai conseguir primeiro dar informação para o povo para depois querer vender alguma coisa. Se você tiver preconceito. Por quê? Porque o seu preconceito vai falar assim, mas eu só estou interessado em vender. Não, eu estou interessado em ensinar. Eu estou interessado em levar informação para as pessoas. Mas eu sei que ao fazer isso, isso vai potencializar a minha capacidade de vender.